Olá, meus queridos alunos do quinto ano, né? Como é que vocês estão? Então, estamos aqui para mais uma aula de história, né? E só que hoje nós não vamos estudar o assunto do nosso livro. Nós vamos relembrar uma data muito importante para o nosso país, né? Que é o dia 13 de maio, o dia em que os escravos, né? Os negros, eles foram libertos definitivamente na época do Brasil colonial, né? Na época do Brasil, na verdade, Brasil Império. Falando um pouco sobre isso, né? Porque os negros vieram aqui para o Brasil. Então, nós sabemos que o Brasil ele foi descoberto pelos europeus em 1500. Então, Portugal, né, pelo Tratado de Tordesilhas, ele ficou responsável pela colonização aqui do Brasil. Então, e nesse período, né, a partir de 1500, Portugal passou mais de 30 anos somente explorando as riquezas que o Brasil aqui tinha, sem se preocupar com a, a sua colonização, com o povoamento. A partir do momento que ele viu que outros países europeus estavam indo para o Brasil para retirar também as riquezas que aqui o Brasil tinha, tanto riqueza vegetal como mineral, então Portugal teve a ideia, né, o governo português teve a ideia de povoar. E aí dividiu o Brasil em 15 pedaços, né, que foram as capitanias hereditárias. E essas capitanias elas tinham o dever, né, o papel de produzir, né, produzir alguma cultura vegetal ou mesmo para a criação de animais. Então, como o solo brasileiro, a maior parte do solo brasileiro, principalmente o solo do litoral, perto do litoral, é um solo de massapê, um solo muito bom para se plantar cana-de-açúcar, e Portugal já tinha vivido essa experiência em outros lugares que ele tinha colonizado. Então foi trazido aqui para o Brasil a cana-de-açúcar. Então começou a se plantar a cana-de-açúcar aqui no Brasil. E aí o Portugal ele precisava de mão de obra para trabalhar nas lavouras, né? Já que eles mesmos não queriam trabalhar. Então, primeiro eles tentaram escravizar os índios. Só que como os índios, eles conheciam melhor o território, muitos índios acabavam fugindo, né? Não trabalhavam nas fazendas e assim fugiam. Então, o governo português teve outra ideia, né, de trazer negros da África para o Brasil. Eles já tinham feito isso em outros lugares que eles tinham colonizado, né? Algumas ilhas ali próximo a Portugal, próximo à África, que Portugal colonizou, eles já tinham feito essa experiência, né, com negros para trabalhar na cana-de-açúcar. Então, Portugal, né, começou a trazer negros, não só Portugal, mas vários outros países que colonizaram a América, né, como os ingleses, como também os espanhóis, eles fizeram também esse tráfico negreiro. Eles traziam, né, iam para a África, capturavam os negros à força, né, traziam em navios, que eram conhecidos como navios negreiros, e assim eles vinham aqui para a América trabalhar nas fazendas, né, nas lavouras, tanto de cana-de-açúcar ou de algodão, seja qual fosse a cultura. Então aqui no Brasil foi principalmente para a cana-de-açúcar. Então, a partir mais ou menos de 1535, por aí, começou a vir para o Brasil os primeiros negros, né, vindo da África para trabalhar aqui como escravos. E os negros, eles passaram mais de 300 anos aqui no Brasil, né, trabalhando como escravo, né? Então, um escravo, ele não recebe pelo seu trabalho, e os negros viviam em locais inadequados, inapropriados, né? Então, eles foram tirados de sua terra, né, de suas famílias, as famílias foram separadas, tribos foram dizimadas, tudo isso em nome da ganância, né, dos europeus em produzir riquezas. Então isso é um pouco do contexto, né, de como os negros vieram aqui para o Brasil. E a partir da independência do Brasil ganhou força
a ideia abolicionista. O que significa a palavra abolicionista? Significa libertação. Então, ganhou força aqui no Brasil a ideia de libertar os escravos, porque em outros países já estavam acontecendo esse processo, né, de libertação dos escravos, nos Estados Unidos, México, outros países aqui da América. Então, e com isso, né, muitas pessoas influentes começaram também a reivindicar do governo, e o governo ele libertasse os escravos. Só que houve muita resistência, principalmente dos fazendeiros que não queriam abrir mão, né, do trabalho escravo, porque com os escravos eles não gastariam com mão de obra, né, somente o básico de alimentação e de moradia, né, que não era muito caro para eles, porque os negros comiam muito pouco, né, eles davam muito pouco comida, e também onde eles moravam, as senzalas, eram locais muito inapropriados para se viver. Então, os fazendeiros resistiram bastante, né? E a abolição dos escravos aqui no Brasil, ele não foi algo que aconteceu da noite para o dia, né? Antes da Lei Áurea, que foi a última lei que libertou definitivamente os escravos, aconteceu no Brasil outras leis que foi libertando gradativamente os negros no Brasil. Então, houve a lei Eusébio de Queiroz primeiro, depois a lei do sexagenário, depois a lei do ventre livre e, por último, a lei a Lei Áurea, que foi a lei que libertou definitivamente, né, que foi a Princesa Isabel que sancionou essa lei, que assinou, e assim libertou definitivamente os escravos, né? Mas mesmo após a libertação, a gente vê que hoje, né, a população negra no Brasil, apesar de ser quase a maioria, né, da população brasileira, ainda vive, né, a sua grande maioria em locais precários, né, não tem as mesmas condições, né, de educação, de saúde, né, até a oportunidade de emprego, né, que uma pessoa branca tem. Então, apesar de ter acontecido essa libertação, há pouco mais de um século, a gente vê que os negros ainda sofrem bastante aqui no nosso país. Então, como a palavra de Deus diz, né, nós não devemos fazer acepção de pessoas, né, devemos não ter preconceito, racismo com as pessoas, devemos amá-las, porque todos somos criados por Deus, né, a sua imagem e semelhança. Então, não devemos zombar de ninguém, né, desprezar ninguém por conta da sua cor, por conta do seu aspecto físico, né. Além de ser um pecado contra o nosso próximo, também estamos pecando contra Deus, né, que fez todas as coisas, né, e tudo criou para a sua honra e sua glória. Tá bom? Então, esse é um pouco, né, do que essa data significa, esse 13 de maio. Né, e a atividade de vocês é o seguinte, certo? Ó, então, vocês vão pesquisar o que essas leis abolicionistas elas diziam, né? Então, o que a lei Eusébio de Queiroz dizia? O que foi que ela proibiu? A lei do ventre livre, o que foi que ela fez? A lei do sexagenário, né? E por último a lei Áurea, tá bom? Então que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vocês vão responder no caderno, né, como sempre tem feito, tirar uma foto e enviar para me registrar aqui nos meus arquivos, tá bom? E coloquem um nome na atividade, porque alguns alunos têm mandar enviado e sem o nome, né, e às vezes a foto não é a foto do aluno no perfil do WhatsApp, fica difícil saber quem é, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, continue protegendo, né? E até a próxima.